Bom, Rovai, primeiro quero agradecer a tua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente, justamente no dia da Argentina, que a gente também precisa ficar na concentração. Antes de mais nada, quero te dizer que eu olhei bem a foto do teu filho e tem cara de corintiano, viu? Ah, você está Feliz enganado. no seu sorteio. Mas, Rovai, o que eu queria conversar com você aqui, para nós é uma honra ter aqui você com a gente, é sobre a liberdade de imprensa, que é um tema muito caro para os donos de jornal, editores, mas que o tratamento que a grande imprensa dá é um tratamento sempre muito tendencioso, muito enviesado, e nós estamos num momento agora muito delicado no Brasil, justamente porque nós estamos tendo essa liberdade de imprensa absolutamente cerceada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar os 3 casos que eu gostaria de comentar, que você comentasse, para que, inclusive, quem está seguindo a gente aqui possa se situar, e aí eu gostaria que você falasse no geral, e depois a gente detalhasse cada um desses 3 casos que ocorreram recentemente. Vou olhar aqui na minha colinha. Nós tivemos o caso da Karine Magalhães, da Mídia Ninja, que está cobrindo as manifestações aqui em BH e que foi abordada pela PM, foi presa, ficou incomunicável e ela diz que apanhou, foi torturada pela polícia. E nós tivemos também um caso da Rebeca Mafra, no Rio de Janeiro, que teve um mandado de busca e apreensão autoritário sem fundamento, pelo o que o Viu Mundo anunciou, o blog do Azenha, e atestou, né, afirmou, foi essa ação foi demandada pelo candidato Aécio Neves, e o terceiro fato foi a entrevista do Aécio Neves à revista Piauí, a última edição da revista, em que ele cita os 3 principais jornais de Minas Gerais, e 2 deles ele humilha, dizendo que o Hoje em Dia é um jornal menorzinho, que não tem muito interesse, e o outro jornal, Estado de Minas, que é o jornal com maior repercussão nacional de Minas Gerais, ele seria um jornal que tem uma linha que nunca foi contestadora e que, portanto, sempre foi meio governista, né? Você imagina a quantidade de jornalistas que trabalham nesses jornais como se sentiram mal a partir dessa declaração. Eu queria que você tentasse fazer uma abordagem mais geral, fique à vontade, sobre essas 3 situações que me parece se cruzam numa ofensiva contra a imprensa. O que você acha disso, Roberto? Rudá, primeiro eu acho que é preciso contextualizar historicamente a questão da participação da imprensa nos últimos anos no Brasil, né? Quando eu digo os últimos anos, eu estou falando de algumas décadas. Primeiro, a imprensa se associou ao golpismo no pré-ditadura, né? Eles foram partícipes do golpe militar aqui, boa parte dos veículos de comunicação, e fizeram campanhas para que tivesse um endurecimento e para que fosse que o processo democrático que vinha sendo encaminhado com o João Goulart fosse derrotado. Depois da ditadura, muitos desses jornais e veículos de comunicação de grande massa, TVs, rádios, continuaram associados ao golpe até o seu minuto final, né? Enfim, então assim, a gente já tem uma mídia que, digamos, os veículos tradicionais, eles respiraram muito mais, talvez, cresceram muito mais, se tornaram mais importantes em função desse período ditatorial. No processo de redemocratização, houve um realinhamento de espaços, mas eu acho que como a segurança pública, como outras instâncias da sociedade que precisam ser democratizadas, a nossa mídia também precisa. Ela ainda é muito fruto dessa experiência. E nesse sentido, você vê o que acontece. Você falou da Karine, do Mídia Ninja, você me falou de uma garota, a Rebeca, que é uma jornalista que, segundo ela, não tem militância partidária, né, como 2 exemplos de restrição à liberdade de expressão, é preciso dizer que não só de imprensa, mas de expressão também, e de imprensa.
No caso da Karine, são os veículos alternativos, medialivristas, que vêm sendo sistematicamente colocados no olho do furacão, inclusive pela mídia tradicional. Né? Ela tem confrontado muito mais esses ativistas e essas experiências diferentes, inclusive nos discursos, nos debates, etc., do que qualquer outro setor. No segundo exemplo que você dá, que é o exemplo da Rebeca, e não só da Rebeca, tem um tatuador que também teve sua casa invadida, teve a faculdade de História lá do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual, que teve seu computador apreendido. Ali é um exemplo claro do seguinte, de como uma esfera da política não aceita a liberdade na internet. E aí, de forma clara, o senhor Aécio Neves, senador da República, que foi ex-governador de Minas Gerais, que entrou com esses mandatos e pediu mandatos de busca e apreensão para suposta tentativa de injúria e difamação. Eu conversava com advogados, com delegados aqui da Polícia Civil em São Paulo, alguns me diziam que nem na ditadura você conseguia, de um dia para o outro, dar um mandado de busca e apreensão por suposta tentativa de calúnia e difamação. Isso foi feito no Rio de Janeiro, isso é uma barbaridade do ponto de vista jurídico e democrático. O terceiro caso é a imprensa mineira, esse é um caso à parte, eu acho. De alguma forma, eu queria dizer o seguinte, eu fico, ao ver essa entrevista do Aécio, a forma como ele se refere à mídia local, eu não sei se eu fico penalizado pela mídia local ou se eu, de certa forma, me divirto com o que ele está dizendo também. Porque, de alguma forma, esses veículos de comunicação, em boa medida, silenciaram-se. Eu não estou falando dos jornalistas, Rudá. Estou dizendo as direções dos veículos, né? Silenciaram-se nesse processo, né? São 12 anos de gestão, Aécio e agora Anastasia, tem diferenças entre uma e outra, mas assim, onde pouco debate foi feito sobre a gestão. Eu não estou falando que a mídia tem que fazer oposição, eu acho que tem que fazer o debate sobre os acertos, sobre os erros. O Aécio silenciou a mídia mineira, e isso não foi denunciado pelo silenciado. Né? E agora ele se diverte dizendo, esse jornalzinho, aquele jornaleco, aquele é bonzinho, aquele é sabujo. Eu esperaria uma reação da mídia daí, mas essa reação tem vindo muito mais de você, né, pessoa física, do que dessas instituições, o que é uma pena. Você sabe, Rovai, que o Sindicato de Jornalistas aqui de Minas Gerais tem uma diretoria que acabou de tomar posse alguns dias atrás. E eles decidiram fazer um ato de desagravo, juntando o caso da Karine e também essa situação constrangedora que o senador Aécio Neves criou para a imprensa e para os jornalistas que trabalham nesses veículos. Né? Eu queria aqui discutir uma questão, porque você, de uma certa maneira, liderou o encontro com o ex-presidente Lula, com os blogueiros. Então, muito recentemente, saiu na grande imprensa, deu uma boa repercussão. Eu queria que você comentasse, eu queria pegar esse caso específico primeiro da Rebeca. Duas perguntas para você. Primeiro, de fato, você acha, em primeiro lugar, que essas mídias alternativas, os blogs e outras formas como mídia ninja, você acha que eles estão chegando no teto da experiência, da alternativa possível à imprensa estabelecida, de elite, vamos chamar assim, ou eles ainda têm um caminho a percorrer que a gente ainda não está conseguindo perceber? Essa é a primeira pergunta. Qual é o futuro dessa mídia como alternativa às empresas da imprensa brasileira? E a segunda se esse caso específico da Rebeca Mafra, no Rio de Janeiro, se você vislumbra a partir daí um ataque, uma ofensiva desses setores mais conservadores, no caso liderado, e nesse caso, pelo que a gente tem notícias, pelo senador Aécio Neves, há essa possibilidade de crescimento de uma maior liberdade de expressão e, inclusive, de imprensa. Eu queria que você articulasse essas duas questões, quer dizer, se uma bateu no teto, e se ou não, se está se vislumbrando uma novidade, e se a outra, se esse ataque mais conservador
à internet, a esses novos meios, se eles inibem de fato, qual é o tipo de reação, já que você falou de Minas, estou jogando a batata para você de novo, qual é o tipo de reação que pode se ter em relação a esse caso da Karine, da Rebeca, desculpa. Vou começar pela segunda questão, Rudá, porque é curioso que, assim, esse caso, antes do caso da Rebeca, que foi a busca e apreensão de todos os objetos eletrônicos que ela tinha em casa, computador, máquina de fotografia, HD, tudo que ela tinha foi levado, né? É preciso resgatar aí, eu não quero ser cabotino, não é porque foi um caso nosso, mas que semana anterior a Isto É fez uma matéria de 2 páginas contra a Fórum e contra o Eduardo Guimarães, né? Me citava pessoalmente, nominalmente, uma matéria absolutamente estranha do ponto de vista jornalístico, sem nenhuma entrevista em um, sem nada, sem nenhum documento, com suposições e no estilo do que veio a levar Isto É ter o apelido que tem no mercado. Eu não vou dizer aqui para não parecer injúria e difamação, mas todo mundo sabe qual é o apelido da Isto É no mercado editorial, né? E eu queria saber, assim, se essa matéria entrou desse jeito que eu estou imaginando, quem tinha interesse que ela saísse daquele jeito? Eu sei porque eu tenho amigos no jornalismo, eu sei da história inteira dessa matéria, já estou entrando com um processo, né, pelo escritório, no escritório da advocacia do Pedro Serrano. A gente está buscando a suposta ação do MP, que a matéria diz que houve em relação a gente. Então aquilo era um ensaio do que estava colocado. É muito provável que eles fizeram aquele ensaio para fazer um ataque por aqui, por São Paulo, mas no Rio eles conseguiram ação de forma imediata. Houve, parece, um jantar do Aécio, é isso que dizem colegas jornalistas, com o ex-governador Sérgio Cabral, e naquele mesmo dia foi acionado ali delegados, Ministério Público, etc., para que tudo fosse muito rápido e para que aquela busca e apreensão fosse um show midiático. Então, pegaram os computadores dos governistas malucos que fazem ação na rede, difamando o Aécio, e eles deram com burros na água. Eles deram com burros na água, porque era uma garota que trabalha no canal de televisão, um tatuador que diz que vota em quem o avô orienta, um centro de estudos do Rio, enfim, não tem essa quadrilha digital que eles supostamente imaginam que exista, e, ao contrário disso, eles enxergam em quem a quadrilha? Aí vou chegar no nosso... Eles enxergam em pessoas que não falam aquilo que eles gostam. Então, na revista Fórum, é parte da quadrilha. A Carta Maior, então deve ser também. O Conversa Fiada, o Nassif, o Edu Guimarães, o Miro. Isso talvez você já tenha... Eu não quero te avisar aqui, Rudá, que muito provavelmente você já virou um membro dessa quadrilha a partir da lógica aéciana, né? Porque basta você não dizer exatamente o que eles desejam, que você então faz uma ação bandida, não é uma ação democrática. Então, eu acho que essa é uma questão. Então, há sim um risco, e eles estão querendo judicializar. No meu caso, no caso da Fórum, a gente tem condições de se defender, inclusive por conta da solidariedade de algumas pessoas, como o Pedro Serrano, né? A gente tem como se articular a nossa defesa. Tem outras pessoas que vão ficar com mais receio, o que é justo, porque eles são, de fato, poderosos. A gente sabe com quem está lidando. Se esse movimento chegou no seu ápice, eu não sei, eu acho que esse é um início. Nós estamos, Rudá, nos primórdios da internet. Eu diria que nós estamos na pré-história da internet. O que a gente está começando testando esses novos aparelhos informacionais, né? E do lado de cá e do lado de lá. Hoje, um TV Revolta, ele talvez tenha mais penetração do que muitos jornais tradicionais de direita. Então, assim, não só pela esquerda, pelo centro, você tem toda uma forma de comunicação diferenciada que ainda vai, a meu ver, viver novas experiências e novos momentos. A gente vai olhar para os anos 2010, 2015, 2020 e dizer, lembra, tinha lá um site desse jeito, de um maluco que dizia isso, de outro que dizia aquilo.
e agora as coisas são diferentes. Vai ter mais integração midiática, os aparelhos estão cada vez mais conversando, eu já assisto o YouTube na minha televisão, eu já podia estar fazendo essa conversa contigo de lá, enfim, nós ainda temos muito a experimentar, e por isso eu quero saudar a tua iniciativa de estar organizando esse tipo de conversa, porque é uma forma de experimentação. Você que é uma pessoa que tem uma experiência, uma riqueza, tem uma trajetória no debate político, coloca-se à disposição para iniciar um novo momento e um novo movimento. Acho que as portas estão abertas, né? E o que me entristece muito, do ponto de vista aí de como jornalista e como comunicador, é que muitos colegas estejam mais preocupados em atacar isso do que em tentar vivenciar, né? Eles se castelam da lógica da grande imprensa, entrevistam a sósia do Filipão e ficam dizendo que nós somos amadores. Bom, você sabe que tem uma ditadura aqui, até no título desse programa, que são 15 minutos e o pessoal já está fazendo... Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não era uísque, não, é chá, viu? Depois nós vamos pedir um mandato de busca e apreensão para fazer exame laboratorial desse copo aí. O que eu queria era terminar fazendo uma proposta aqui, pegando no contrapelo aí. É o seguinte, Robai, eu gostaria que nós que trabalhamos com a internet, que sempre lutamos pela democracia, que a gente nunca negou posicionamento nenhum, nunca fizemos jogos que criasse algum tipo de dúvida sobre o posicionamento da gente, são pessoas que têm uma história de vida clara, né? Eu gostaria de propor que a gente fizesse, nas próximas semanas, uma campanha pela liberdade de imprensa e pela liberdade de expressão na internet e na imprensa brasileira. Ou seja, a gente se articular e dentro de uma visão... Eu venho falando que não sou suprapartidário, eu sou subpartidário ultimamente. Então, nós que fazemos parte dessa corrente aqui, que está trabalhando, tentando abrir novos caminhos para as pessoas acessarem informação, o mais amplo possível, que a gente pudesse lutar por esse espaço, que é um espaço de democracia. Então, eu estou fazendo um convite agora para você, eu vou fazer a outros, e ver se a gente consegue construir essa articulação nas redes sociais a partir das próximas semanas. Topa? Claro, né? Em todas essas articulações a gente está dentro, não tem nenhum problema. E, felizmente, às vezes a gente não consegue estar do jeito que gostaria em função dos nossos parcos tentáculos, né? A gente é uma equipe pequena, faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu, além da internet, do site, tenho atividade na editora, do aula, enfim, mas tudo dentro, a gente está dentro.